Muito boa noite, queridos irmãos. Desejo meditar um pouco na palavra de Deus sobre as coisas que estão profetizadas na gloriosa palavra do Senhor. Desejo meditar no livro de Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, sem que seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, em particular dizendo: diga para nós, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra? Olhai-vos, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. É exatamente nesse versículo que eu e você estamos, queridos irmãos. Estamos dentro desta palavra profética do Senhor Jesus Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. É o que a gente tem assistido. Fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso está acontecendo agora, diante de nós, no nosso tempo. No versículo 8 diz: mas todas estas coisas são princípio de dores. Ainda não estamos no princípio de dores, mas o princípio de dor está para chegar. Esse versículo 8 está falando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento está codificado nesta palavra profética do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 36 anos, 37 anos depois, o general Tito entrou com os seus soldados em Jerusalém, matou muita gente, segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Derribaram o templo, e mais tarde Roma foi garimpar todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa que havia dentro do templo. E toda essa riqueza está lá na Praça de São Pedro, em Roma. Faz parte da decoração da grande catedral romana. O Senhor Jesus Cristo já tinha avisado os seus discípulos. Está aqui no capítulo 24, versículo 15. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Os que estiverem no campo, não volte atrás buscar algumas vestes.
Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Porque o inverno lá em Israel é muito frio. E o sábado eles obedeciam à lei. Não poderia trabalhar no sábado, não poderia nem andar muito no sábado. Talvez 800 metros é o que eles podiam andar no sábado. E Jesus Cristo disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Isso quer dizer que a tribulação e a grande tribulação é para judeu. Não é para a igreja. E vemos, queridos irmãos, os acontecimentos proféticos que estão no livro do Apocalipse. Quero falar só um pouquinho, porque não dá muito tempo, o tempo é muito curto. Mas vamos passar um pouco no livro do Apocalipse, capítulo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, que significa revelação. A revelação. E que revelação! Essa revelação amedronta os que não temem a Deus. Tem amedrontado há muitos séculos, até os cristãos. Padres não gostavam nem de ler isso aqui, nem pastores. Hoje, nós estamos quase dentro desses acontecimentos apocalípticos. Cabe a nós analisar, examinar, procurar obter do Apocalipse a revelação para a nossa vida. Porque no capítulo 1, versículo 3, olha o que diz: bem-aventurado o que lê. Então vamos ler o Apocalipse. Os que ouvem as palavras desta profecia, as palavras do Apocalipse, e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. O capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e os que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. João, aqui, versículo 4. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, para se cumprir lá no capítulo 5, que ele comprou para Deus, homem de todas as nações, tribos, povos e língua, ele comprou com seu precioso sangue, louvado o nome do Senhor. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Isso aqui não é arrebatamento. Isso aqui é parousia, a segunda vinda. Nós vemos o que aqui? Veja só, queridos. Vamos passar para o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo, assim que ressuscita, ele recebe do Pai todo o poder. Louvado o nome do Senhor nosso Deus. João vai passar para os irmãos a revelação e olha o que João diz.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Houve uma perseguição, prenderam João, enclausuraram João na ilha de Pátimos, uma ilha terrível. Ele estava ali porque era um fiel servo de Deus, pregador da palavra de Deus. Houve uma perseguição e este pregador, o apóstolo João, foi levado para a ilha de Pátimos para morrer lá. E ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vê, João? Escreve em um livro e envia às 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Tinha mais igrejas, mas Deus escolheu 7, porque Deus trabalha dentro desse número, do número 7. Nós vemos na palavra de Deus 7 dias da criação, 7 milênios, 7 dispensações, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas, 7 espíritos. Deus trabalha dentro desse número. E virei para ver. Quando falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, e como neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas, uma voz poderosíssima. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. A sua palavra é mais penetrante de qualquer espada de 2 fios. A Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma, até as juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções humanas. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, sou eu, o primeiro e o último. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Louvado seja Deus, o Todo-Poderoso. Eis que vive e fui morto, mas aqui estou, vivo para todo sempre. Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou e recebeu todo o poder, toda a autoridade do seu Pai, porque ele disse: é-me dado todo o poder. Eu tenho a chave do inferno e da morte. O 19, o versículo 19 é uma divisão aqui das coisas de Deus, das escritas de Deus, da criação, de tudo. Escreve as coisas que tem visto. João escreveu as coisas que ele viu. E o que João viu? João viu Jesus Cristo ressuscitado. João viu ele com um peito cingido com, oh glória a Deus, com um cinto de ouro. João viu a sua cabeça com cabelos brancos, como a branca lã. João viu ele como os olhos com chama de fogo, com os pés como latão reluzente. João viu ele ressuscitado.
e glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Escreve as coisas que tem visto. Aconteceu. E as coisas que são. Estas coisas que são. É exatamente o tempo da igreja. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste. De lá para cá, estreou o tempo das coisas que são. Eu e você estamos dentro desse tempo. Tempo das coisas que são. Tempo presente, louvado o nome do Senhor. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas o quê? Depois do tempo da igreja, depois do tempo da graça. Jesus Cristo abriu esse tempo da graça no momento em que ele morre na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, porque houve um grande terremoto e o véu se rasgou e a arca foi vista, perdendo então o valor do Velho Testamento e inaugurando o valor do Novo Testamento. A graça veio por Jesus Cristo no momento em que ele disse tetelestai, que significa está consumado, e morre. A porta da graça se abriu e ela está para fechar. E quando que a porta da graça irá se fechar? Está no livro do Apocalipse, capítulo 4. Porque o capítulo 1 fala sobre o gabarito, o poderio do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2 e o 3 fala do tempo da igreja de Cristo em toda a terra. E a igreja de Cristo foi representada por 7 igrejas na Ásia Menor. Estamos no tempo da última igreja, que é o tempo da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia está escrito sobre ela. Vamos ver o que está escrito. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomara, foras frio ou quente, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu tens um orgulho e diz no teu coração: rico sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o conselho do Senhor Jesus para a última igreja, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que tenha riqueza e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com um colírio para que veja. Esse foi o conselho precioso que o Senhor Jesus Cristo deu para a igreja de Laodiceia, só que ela não fez caso desse conselho. E ele disse aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se põe zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se o Senhor Jesus diz para o pastor de uma igreja: eis que eu estou à porta e bato, é porque esse pastor, esse povo tinha colocado o Senhor para o lado de fora. Jesus Cristo é amável, educado, ele não arromba a porta. Satanás sim. Satanás vem para arrombar, para matar e destruir. Mas Jesus Cristo diz: eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A igreja do nosso tempo colocou Jesus para o lado de fora. O que é mais famoso hoje dentro da igreja de Laodiceia?
É os holofotes, é o dinheiro, é o toma lá da cá, é o engano, é o evangelho da prosperidade. É isso que impera na última igreja do nosso tempo. Mas dentro desta igreja de Laodiceia tem um remanescente que será arrebatado. E esse remanescente é a igreja de Filadélfia. E está escrito sobre Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Olha o diferencial. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e eu achará pastagem. Está no Evangelho de João, capítulo 10, se não me falha a memória. Jesus Cristo também disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que trilham por esse caminho. A igreja de Laodiceia é assim. Não vão todos, não.